Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Olá e bem-vindos! A nossa conversa de hoje é sobre um daqueles temas que todo mundo sabe que é um problema, mas pouca gente sabe como resolver de verdade. Saúde mental em ambientes de trabalho de altíssima pressão. E nosso foco vai ser um dos lugares mais intensos que existem, um hospital. O ponto de partida para nossa análise é um documento técnico bem interessante. Ele fala sobre como usar metodologias ativas para gerenciar os riscos psicossociais em hospitais. E o legal é que ele já está conectado com as normas brasileiras, tipo a NR1, e até antecipa um guia do Ministério do Trabalho previsto para 2025. Então é algo bem atual. Mas sabe, o que realmente me chamou a atenção aqui, a grande missão que esse material propõe, é uma mudança de mentalidade. A gente já é acostumado a pensar em saúde mental no trabalho como algo reativo. A pessoa adoece, a gente oferece terapia. O que se propõe aqui é diferente. Parece que a grande sacada é parar de tratar o sofrimento só como um desabaço e começar a tratá-lo como um dado técnico. Essa é a ideia. É exatamente essa a virada de chave. O ambiente hospitalar, por natureza, é um caldeirão de emoções. A dor, a perda, a pressão por decisões rápidas, né? Tudo isso faz parte do dia a dia. A abordagem tradicional foca em quem não aguentou, no indivíduo. O que essa fonte propõe é levantar o tapete e olhar o que está embaixo. A organização do trabalho, é o excesso de plantões, a falta de autonomia, a comunicação violenta. O sofrimento deixa de ser um problema individual e vira um diagnóstico da saúde da própria organização. Ok, vamos analisar isso então. Para começar a transformar esse sofrimento em dado, o documento parte de duas metodologias que parecem ser a fundação de tudo. A aprendizagem baseada em problemas, a PBL, e a aprendizagem baseada em projetos, a ABP. Na teoria soa bem, mas como é que se funciona na prática, tipo, no chão de um hospital? Olha, elas são como duas lentes para olhar o mesmo cenário. A PBL, a aprendizagem baseada em problemas, é a lente do "a casa está pegando fogo". Ela parte de problemas que já estão ali gritando por atenção. Pense num setor com uma taxa de absentismo altíssima, ou uma equipe onde os conflitos são constantes. A PBL reúne as pessoas para dissecar aquele problema. É reativa, mas necessária. Entendi. E a outra, a ABP? Já a ABP, a aprendizagem baseada em projetos, é a lente da prevenção. É sobre não esperar o fogo começar. Em vez de focar num problema que já explodiu, a equipe desenvolve um projeto para, por exemplo, melhorar a comunicação entre os setores, ou criar um protocolo de acolhimento. É mais proativo, sabe? É a diferença entre ter os melhores bombeiros da cidade e investir num bom sistema de sprinklers. Nossa, essa analogia é perfeita. E, vamos ser sinceros, muitas empresas preferem se orgulhar dos bombeiros a investir nos sprinklers. O heroísmo da emergência é mais visível que o trabalho silencioso da prevenção. Totalmente. E para não ficar abstrato, o documento dá um exemplo muito bom de problema disparador usado na PBL. Eles jogam a seguinte situação para uma equipe discutir. A equipe de enfermagem está com um aumento de afastamentos por adoecimento psíquico, queixas de exaustão e conflitos com a chefia. Quais fatores psicossociais estão envolvidos? Isso tira a conversa do "eu acho que" e força uma investigação estruturada. Exato. E o processo que se desenrola a partir daí é o coração da metodologia. Usando ferramentas como grupos de escuta e o tal do diagnóstico psicossocial, a equipe começa a conectar os pontos. O aumento de afastamentos não é mais um fato isolado. Ele passa a ser conectado com a sobrecarga de trabalho, que está ligada a turnos de 18 horas, e há uma comunicação com a chefia que é baseada em ordens e não em diálogo. Ou seja, o sofrimento que era individual, "eu estou exausto", vira um dado organizacional. Nossa escala de trabalho está gerando exaustão em 30% da equipe. A responsabilidade muda de lugar. Precisamente.
E o objetivo final não é gerar um relatório de lamentações, é gerar um plano de ação. As propostas são concretas: redimensionamento das equipes, revisão das escalas, treinamento de liderança. A gestão é chamada a participar não como juíza, mas como parte da solução. Isso muda completamente a dinâmica. Ok, então PBL e ABP são a base. Mas o que me pegou de surpresa no documento foi a variedade de ferramentas que ele sugere em seguida. Não é uma abordagem de tamanho único. É quase um cardápio, né? Parece bem completo. Sim, e essa flexibilidade é um dos pontos fortes. Problemas diferentes pedem ferramentas diferentes. Das várias que ele lista, 2 me parecem bem poderosas para ilustrar. A primeira são as simulações, o famoso role play. Que, sendo honesto, muita gente torce o nariz para isso, né? Soa meio dinâmica de grupo forçada. Exato, e existe o risco de ser mal feito, mas quando bem conduzido, é potencial. Imagine treinar a comunicação de uma má notícia para a família de um paciente. É uma das situações de maior carga emocional. Em vez do profissional ir para essa conversa no susto, ele pode simular a cena no ambiente seguro com colegas. Ali ele pode testar abordagens, receber feedback, analisar os riscos. É como um piloto que treina uma pane no simulador de voo. Você não espera o motor falhar em pleno ar para aprender a reagir. Faz todo sentido. É treinar o músculo emocional para a hora da crise. E a outra ferramenta que você destacou? A outra é o estudo de caso. É uma abordagem quase investigativa. A equipe pega um caso real que aconteceu no hospital, um caso grave de burnout, por exemplo, e o analisa de forma aprofundada. E anônima, claro. O objetivo não é apontar culpados, é entender a jornada daquele adoecimento. Quais eram os sinais? Que falhas contribuíram? Isso. Que pressões organizacionais estavam em jogo? É aprender com a própria história, para não repeti-la, transforma um evento trágico em aprendizado. Entendi. Então, de um lado, a simulação prepara para o futuro e do outro, o estudo de caso aprende com o passado. Mas o documento vai além, ele traz umas abordagens que soam bem modernas, que eu não associaria de cara com esse universo. Fala em sala de aula invertida e até gamificação. Confesso que, quando eu li gamificação, a primeira coisa que pensei foi, sério, joguinho para resolver burnout? Mas a proposta parece ser mais sofisticada. Frenética, por um treinamento de 4 horas sobre gestão de estresse. É quase impossível. A sala de aula invertida ataca isso. O conteúdo teórico, o que é burnout, o que a norma diz, etc., é consumido antes, individualmente. Por vídeos, textos. O tempo precioso do encontro presencial é usado para o que realmente importa. A discussão, a troca, a aplicação daquilo à realidade deles. Ao tempo juntos fica mais rico, mais prático. Exatamente. Vira algo do tipo, ok, agora que todos sabemos o que é assédio, vamos discutir situações que vivemos aqui nesse setor e como podemos criar barreiras contra isso. E a gamificação? Como entra aí? A gamificação segue a mesma lógica de engajamento. Esquece a ideia de um jogo bobo. Imagine um quadro no setor ou um aplicativo simples. O desafio do mês não é reclamar menos, mas identificar e registrar um ponto de atrito na comunicação com o laboratório. Cada registro validado com uma sugestão de melhoria gera pontos para a equipe. No final, a equipe com mais pontos ganha algo simbólico, um café da manhã especial, por exemplo. O que isso faz? Transforma a cultura de só apontar o problema numa cultura proativa de caçar e resolver os pequenos problemas. Torna a prevenção um ato colaborativo e, por que não, um pouco mais leve. Com tantas ferramentas, a figura que conduz tudo isso se torna central. O documento fala do psicólogo clínico do trabalho. Mas isso me levanta uma questão, porque parece um campo minado. Como essa pessoa consegue a confiança tanto da equipe, que pode ter medo de se expor, quanto da gestão, que pode ter medo de ser culpada? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está na postura desse profissional. Ele não pode ser visto como o psicólogo da empresa, que está ali para defender a gestão, e nem como um sindicalista que está ali só para ouvir queixa. A fonte é clara, o papel dele é o de um facilitador e principalmente um tradutor. Tradutor, como assim? Ele precisa ser fluente em 2 línguas. A primeira é a língua do sofrimento.
Ele precisa ter escuta clínica para entender a angústia, a exaustão, o medo. Mas ele também precisa ser fluente na língua da gestão. Dados, riscos, processos, indicadores. O trabalho dele é justamente fazer essa tradução que a gente falou no início. Pegar a queixa de estamos sobrecarregados e traduzir para algo como: o dimensionamento da equipe está 20% abaixo do recomendado, gerando um risco X de erro de medicação. exatamente isso. Você transforma a dor num argumento técnico irrefutável. Isso tira a discussão do campo pessoal, do você é fraco, e leva para o campo organizacional do nosso processo é falho. Isso desarma as defesas. Para a equipe, gera segurança. Para a gestão, fornece um diagnóstico claro que aponta para soluções de processo, não para caçar as bruxas. Ele é uma ponte. E quando esse sistema todo funciona, o que se espera ver na prática? O que muda no hospital? O documento lista alguns resultados bem concretos. O mais óbvio, claro, é a redução dos afastamentos por transtornos mentais. Isso tem um impacto financeiro e operacional direto, mas os efeitos vão além. Espera-se uma melhora no clima organizacional. Sabe aquela tensão que a gente sente no ar em alguns lugares? A ideia é que isso diminua. Um ambiente de mais confiança, talvez. Exato. E outros 2 pontos são importantes. O primeiro é maior adesão ao PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Muitas vezes esse é só um documento de gaveta. Quando os trabalhadores participam e veem que isso gera mudanças, o PGR ganha vida. E por fim, a redução de conflitos formais. Menos queixas na ouvidoria, menos processos. Porque os problemas são tratados na raiz. E o fato de estar alinhado com a NR1 dá um peso a mais, né? Tira do campo do seria legal fazer e coloca no campo da obrigação legal. Sem dúvida. A fonte deixa claro que o objetivo é integrar esse mapeamento psicossocial ao PGR geral do hospital. Não é uma iniciativa paralela de RH, é parte da gestão de riscos da empresa, com o mesmo peso de um risco ergonômico ou químico. Isso formaliza o compromisso. Para a gente ir amarrando a conversa, tem uma frase do próprio documento que eu acho que resume tudo de forma brilhante. Diz assim: utilizar metodologias ativas para transformar a escuta do sofrimento em leitura técnica dos riscos psicossociais, promovendo intervenções coletivas e organizacionais. É essa jornada, da escuta empática à ação técnica e coletiva, que parece ser o grande pulo do gato. É o resumo perfeito e, conectado a isso, o documento termina com uma nota que não é um detalhe, mas a fundação de tudo. A dimensão ética. Sem isso, nada do que a gente conversou aqui funciona. E o que isso quer dizer na prática? Porque ética pode ser uma palavra meio vaga. Na prática, quer dizer regras do jogo muito claras. Primeiro, sigilo absoluto. O que é dito num grupo de escuta não pode, em hipótese alguma, ser usado para punir um indivíduo. Segundo, os dados são sempre agregados e anônimos. O relatório não diz a enfermeira Maria reclamou da chefe Joana. Ele diz 30% da equipe do setor X relata dificuldades de comunicação com a liderança imediata. A análise é do padrão, não do caso. É uma proteção para o trabalhador, para que ele se sinta seguro para falar a verdade. Exatamente. E, acima de tudo, o objetivo final tem que ser sempre a proteção e a promoção da saúde de quem trabalha. Se a equipe perceber que essas ferramentas estão sendo usadas para controle, para manipulação ou para encontrar maçãs podres, a confiança quebra na hora e todo o processo morre. A construção dessa segurança psicológica não é uma etapa, é a condição para que qualquer uma dessas metodologias possa sequer começar. Fica muito claro, é uma abordagem que exige estrutura, técnica, mas que no fundo é profundamente humana. É baseada em confiança. Sem dúvida. Isso me deixa com uma reflexão final. O documento foca, com toda razão, no ambiente hospitalar, que é um dos mais extremos. Mas a pergunta que não quer calar é: o que a gente pode aprender com isso para outros setores? Pense no mercado financeiro, nas startups de tecnologia, na educação. São ambientes que também produzem o adoecimento mental altíssimo, mas onde os riscos são frequentemente invisíveis, ou pior, normalizados como parte do jogo, paixão pelo trabalho. A lição universal aqui talvez seja essa: todo sofrimento no trabalho é um dado.
A questão é se a nossa organização tem a coragem e as ferramentas para aprender a ler esse dado. Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.